Bom, galera, agora a gente vai entrar em conteúdo que são as revoluções inglesas do século XVII. Esse conteúdo, eu não vou mentir para vocês. Esse conteúdo é um conteúdo factual, decoreba, repleto de detalhes. Ops! Já então ele não é rápido, não é fácil. Não é que ele é difícil, mas ele é detalhista. Quando eu tinha a idade de vocês, faz um bom tempinho, a gente tinha que aprender todos esses detalhes. Hoje em dia precisa? Não. Até porque durante muito tempo esse conteúdo não caiu nos vestibulares, principalmente no Enem. Ele tinha sumido completamente. Tá? Nos últimos anos, ele voltou a cair. A Baiana cobrou, aí depois o Enem cobrou. Então ele está reaparecendo. Mas ele está reaparecendo nos seus detalhes? Não. Ele está aparecendo no seu conceito geral, nas suas características gerais, na sua definição, no entendimento sobre ele e suas consequências. Então é isso que a gente vai focar. Mas pode vir uma prova mais decoreba, como o NEB, que nunca deixou de cobrar ele, ou a FUVEST cobrar. É por isso, galera, que vocês vão ver que eu fiz um slide bem didáticozinho, com tópicos trazendo cada um dos detalhes. Eu vou falar eles, vou analisar quando for necessário, mas está no slide. Então, se você pretende fazer uma FUVEST, o slide está bem cheinho, bem recheado. E vai dar conta do detalhe. O importante nessa aula é analisar o processo. Então, é isso que a gente vai fazer. Pronto. Tá? Vamos lá. O que foram as revoluções inglesas do século XVII? As revoluções inglesas do século XVII foram movimentos, olha, eu falei movimentos, que são duas, políticos, militares, religiosos, que tiveram como objetivo e resultado a destruição do absolutismo para o estabelecimento de quê? O estabelecimento de um governo parlamentar constitucional. Seja ele republicano ou uma monarquia parlamentar. No final, o resultado foi uma monarquia parlamentar, a primeira monarquia parlamentar constitucional da história. Mas, no início, uma república. Então, foram movimentos religiosos, militares, políticos, em parte também econômicos, que ocorreram na Inglaterra no século XVII. A primeira Revolução Puritana, que estabeleceu uma república. Depois a Revolução Gloriosa, definindo a monarquia parlamentar, que tinha por objetivo acabar com o absolutismo na Inglaterra e estabelecer um governo constitucional parlamentar que resultou, no final, na monarquia parlamentar. Pronto. Isso são as revoluções inglesas do século XVII. Essas revoluções inglesas, elas vão se dividir em duas. A primeira delas, a puritana, que ocorre de 1640 a 49. A mais radical, a liderada pelos puritanos, que a gente vai entender o que é daqui a pouco, e que vai estabelecer uma república sob controle de Oliver Cromwell, inclusive levando a primeira decapitação de um rei. O rei vai ser morto por um processo revolucionário à machadada, literalmente. A segunda, a Revolução Gloriosa, no final de 1680, início de 1689, pacífica, por isso é chamada também de Revolução Branca, meio preconceituoso usar esse termo, mas é uma revolução pacífica, palaciana, que restabelece a monarquia, mas na forma de uma monarquia parlamentar. Pronto. Isso foram as revoluções inglesas. Agora, nós temos que entender as causas que vão levar a essa revolução inglesa. E as causas, elas podem ser divididas em estruturais, ou seja, as causas da revolução inglesa que foram base da estrutura, então como a sociedade estava organizada, ou conjecturais, ou seja, elementos que surgiram naquela hora e levaram pelo momento à revolução. A primeira causa estrutural, a complexidade socioeconômica política da Inglaterra. Então, como a Inglaterra estava organizada? A Inglaterra vivia ainda em três mundos. Que três mundos são esses? O mundo feudal, o mundo do antigo regime e já em algumas estruturas capitalistas liberais. Então você tinha uma Inglaterra no campo que ainda vivia sobre o domínio dos feudos, com senhores feudais e com modo de produção que servil. Isso impedia a produção do excedente, era uma produção voltada para a subsistência, para a autonomia, atrapalhava o comércio, atrapalhava o desenvolvimento da
economia comercial e capitalista da burguesia e também atrapalhava o poder do rei, porque senhores feudais disputavam com o rei o poder. Então não era nem bem visto pelo rei, nem bem visto por quem? Pela burguesia, esse sistema ainda de estrutura feudal que existia em algumas regiões do campo. Pronto. Mas era a base da organização religiosa católica, apoiado pela Igreja Católica e fortalecia alguns nobres. Outra estrutura acontecia em algumas cidades, em alguns campos mais desenvolvidos, que era o antigo regime. Você já tinha o rei absoluto. Você vai ver que o rei absoluto da Inglaterra era um pouquinho diferente, mas já existia. Havia algumas limitações para o poder dele, devido à Carta Magna de João Sem Terras, mas ele era rei, governava. E já tinha algumas cidades excessivamente comerciais. E algumas zonas campestres que produziam para o excedente para vender para fora. Então você já tinha uma Inglaterra que tinha uma burguesia desenvolvida, forte, comercial, rica. Alguns nobres comerciantes de características burguesas. Tá? E um rei absolutista, que lutava contra a estrutura feudal, que pregava o grande comércio e o mercantilismo. A estrutura mercantil já era forte e dominante. E, finalmente, essa estrutura mercantil se desenvolveu tanto que em algumas regiões, em alguns lugares, em algumas cidades, se desenvolveu práticas capitalistas industriais. Então surgiu as manufaturas, as indústrias, e esses homens aderiram através do iluminismo, que é o nosso próximo conteúdo, a ideias liberais, do livre mercado, liberais da livre participação política, de sistema republicano democrático. E esses três mundos vão estar entrando em conflito. O velho, já ultrapassado, feudal, o dominante, predominante, naquela época, mercantil absolutista, e as novas teorias liberais, capitalistas, industriais. E esses conflitos vão trazendo caos, desestruturando a sociedade inglesa e fazendo emergir uma nova estrutura social. Pronto. Essa é a primeira grande causa. Dentro dessas mudanças, mudanças que levaram do feudalismo ao mercantilismo, e do mercantilismo a algumas estruturas capitalistas, industriais, liberais, vai surgir algo importantíssimo. Importantíssimo que eu vou analisar agora nas revoluções inglesas, de forma profunda, porque é uma das coisas que mais cai no vestibular, e que também aparece ligado à Revolução Americana, e também aparece ligado à Revolução Industrial. Então, na verdade, é um tópico que a gente dá em Revolução Inglesa, mas que faz parte de três conteúdos importantes. Que são os enclosures, ou os cercamentos. Olha o que são os enclosures. Vamos entender detalhadamente. Tá? Eu, burguês, me desenvolvi demais. Me tornei um grande comerciante. E aí investi em indústrias, em manufaturas, para a produção fabril de tecidos. Pronto. Mas eu percebi que eu preciso cada vez de mais matéria-prima. E qual é a grande matéria-prima da produção de tecidos? Algodão ou lã. Na Inglaterra, naquele momento inicial, a lã. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar terras. Eu vou pegar nobres falidos, que não conseguem mais manter a estrutura feudal, e vou comprar terras na mão deles. Pronto. Vou comprar essas terras para quê? Para produzir agrariamente? Não. Para criar ovelhinhas. Para ficar pastando naquele pasto verde. E aí tirar a lã delas. Para fazer a matéria-prima da minha indústria têxtil. Beleza. Lindo. Só que quando eu comprar essas terras, eu vou secar. Por isso, enclosures, cercamentos. Eu vou secar aquelas terras. Fazendo os currais. Só que, para eu criar ovelhas, eu preciso da mesma quantidade de pessoas nas minhas terras que eu precisava para produzir alimentos do tipo agrário? Não. Para produzir alimentos eu tinha que ter alguém que arasse, plantasse, tomasse conta, colhesse. Para criar ovelhas,
é criar para fazer o pasto, manter o pasto, não é tão difícil, não precisa de tanta gente como produzir outros produtos agrários, e garantir que as ovelhas vão se locomover de um pasto para o outro e que elas não vão fugir e depois tosquear elas. Muito menos gente. Então eu compro essas terras, cerco, jogo a ovelha lá, produzo o pasto, tiro a lã e preciso de muito menos mão de obra. O que vai acontecer com essa mão de obra? Boa parte dela eu vou virar e vou dizer, olha, agora vocês são homens livres. Vocês antes estavam presos à terra pelo feudalismo, eu comprei a terra, não tem mais feudalismo, livre. Aí você vai dizer, que massa, caras legais. Calma. Vocês estão livres, uma parte eu quero que fique comigo. Vai virar mão de obra assalariada, vai trabalhar para mim, recebendo muito pouco, mas isso eu não contei, mas vai trabalhar para mim, vai produzir a lã para mim. E a outra, livre. Em outras palavras, se pique, vai embora. Mas, Senhor, eu não sei fazer nada, não sei trabalhar no campo. Minha família está aqui há 1000 anos. Problema seu. Tchau. Te dei a liberdade. Se pique. E essas pessoas vão para onde? Na cidade. Vão parar na cidade e vão procurar empregos. Emprego onde? Nas indústrias têxteis. Então eles vão virar mão de obra barata para as indústrias têxteis desse burguês que expulsou ele da terra. Não necessariamente do seu próprio burguês, pode ser de outro, mas vão. Então, por que o burguês não pegou logo o cara e disse, olha, aqui na minha terra não tem emprego para você, venha trabalhar aqui na minha fábrica. Porque se ele faz isso, o cara não passou fome, não passou miséria, vai querer um salário melhorzinho, né? Se ele foi para a cidade, passou fome, ficou desempregado, está na miséria, na marginalidade, qualquer merda que você der, ele aceita. Joel, miserável. Pois é. E aí você vai ter, galera, esse processo de exploração estabelecido. E ele vira o quê? Mão de obra barata nas indústrias desses burgueses. Só que quando ele vira mão de obra barata assalariada, ele também vira mercado consumidor. Então os enclosures foram uma revolução produtiva que fizeram com que os burgueses comprassem terras, transformassem essas terras em pastos para a criação de ovelhas, para produzir lã, produzindo matéria-prima para as indústrias têxteis. Isso vai gerar mão de obra barata para as indústrias e também vai gerar mercado consumidor, além de produzir o quê? Matérias-primas. Pronto. Quais foram as causas dos enclosures? O aumento populacional, o maior fluxo de metais preciosos da América, que possibilitou a acumulação de capital, levando à Revolução Industrial. Isso vai levar a um aumento da produção, a geração dos enclosures. Pronto. Esse aumento da produção, a geração de enclosures vai levar a um intenso comércio, que leva o quê? A uma inflação. Ok. Mas qual é a grande consequência dos enclosures, galera? A transformação antes de camponeses em trabalhadores assalariados, em mão de obra barata nas cidades e nos campos, que vão se tornar mercado consumidor ou vão se marginalizar. Já como assim se marginalizar? Você acha que a indústria inglesa vai conseguir acolher todo mundo? Não. Uma parte dessa população vai ficar pobre, marginalizada, nas cidades, vão se tornar desempregados, que vão se tornar desvalidos e muitos deles criminosos. Nem todos, é claro. Mas muitos deles criminosos, trazendo um caos social. Pronto. Isso foram os enclosures. Bora lá. É claro, galera, que essa compra das terras vai demonstrar que a terra que antes que era vista como a origem de toda a riqueza, continua sendo vista como a origem de riqueza importante. Porém, galera, a terra não era vista como uma propriedade que em si era uma riqueza. Não. Ela era vista como uma propriedade que produzia riqueza. Se dizia, a terra dá origem a toda a riqueza. Mas ela não era vista como um bem que poderia ser vendido em si. Tá? Agora, com a nova realidade mercantil, a terra vai começar a ser vista como um bem que pode ser vendido em si. E aí vai ter uma nova distribuição e produção da terra, onde vai se passar a ver a terra como um bem que pode ser vendido. E devido à revolução, ou à reforma anglicana, boa parte das terras da igreja vão ser confiscadas, da igreja católica. Lembre, houve a reforma anglicana, o rei Querenque VIII confiscou boa parte das terras da igreja católica, e essas terras da igreja católica ele redistribuiu com alguns nobres
e vendeu para alguns burgueses. Isso vai fazer uma aliança entre rei e burguesia, rei e alguns nobres. Essa burguesia que recebe terras será uma burguesia muito rica e muito forte, próxima ao rei, que o rei vai dar terras e títulos de nobreza. Então, galera, ela não é mais burguesia, agora ela é uma nova nobreza. Porque o rei pegou as terras da igreja, os títulos da igreja, e deu para essa burguesia, transformando ela em uma nova nobreza. Que nova nobreza é essa? A gentruim. O que é a gentruim? Uma nova nobreza de origem burguesa, que era uma burguesia muito rica, próximo ao rei, que agora vai receber títulos de nobreza, comprar terras e vai passar a produzir no campo para os núcleos urbanos. Nessas terras, eles vão produzir ou a lã para a indústria, ou alimentos para alimentar o que? As grandes cidades. E, portanto, eles vão estar ligados intimamente a atividades econômicas comerciais, agrícolas para o comércio, agrícolas para a indústria, e eles são, portanto, uma nobreza empreendedora que vai investir seu capital no setor financeiro, bancário e na industrialização, além do comércio. Isso é o que? A gentry. Uma nova nobreza de origem burguesa, aliada ao rei, que não gosta nem um pouco do feudalismo, e que o mercantilismo, que de início foi benéfico a ela, agora atrapalha. Porque eles querem o livre capital, o livre comércio, a livre produção, e o mercantilismo é o controle absoluto do Estado sobre a economia, e não lhe serve mais. E, portanto, a gentry é a nova classe da Inglaterra, uma classe nobre, mas de origem burguesa, que pensa como a burguesia, que é iluminista, que é liberal, que vai liderar a Revolução Burguesa. Então vai liderar a Revolução Inglesa puritana. Ela é a principal classe que lidera essa Revolução Puritana. Entendido o que foi a gentry, galera? Vocês já perceberam, então, que esse processo dos enclosures, da formação da gentry, da venda de terras, do confisco de terras da igreja para dar a essa gentry, vai transformar a terra agora em um bem material. Um bem que pode ser vendido. E que é uma riqueza em si. Mas mais do que isso. Vai fazer a terra uma zona de produção de matéria-prima para as indústrias. Dois tipos de matéria-prima. A primeira, a gente já percebeu, a lã para as indústrias têxteis. A segunda, galera, o carvão e o ferro para criar os equipamentos. Então, o ferro para fazer os equipamentos e o carvão para mover as máquinas através da máquina a vapor. Então a terra agora vai ser vista muito mais como elemento de produção de matéria-prima para a indústria do que somente para a produção de alimentos, como era visto no período feudal ou até no período mercantil. E agora ela não é só produtora de riquezas e de bem para o consumo. Ela é uma riqueza em si. Isso vai aumentar muito a produção de matérias-primas. E, obviamente, vai levar a consequências. Qual é a primeira consequência de todas essas mudanças? A dinamização, o desenvolvimento do sistema o quê? Capitalista industrial. Você teve o mercantilismo que ganhou força, o comércio que ganhou força, que gerou a acumulação de capital. Essa acumulação de capital gerou o aumento da produção industrial via manufaturas, que vai fazer com que os burgueses comprem terra para produzir matéria-prima, vai expulsar os camponeses do campo. Esses camponeses da cidade vão virar mão de obra assalariada, produzindo para esses burgueses e virando mercado consumidor. Isso tudo aumenta a produção, aumenta o mercado consumidor, desenvolve o sistema capitalista. Você vai ter uma modernização do campo, com a introdução de maquinários no campo, para extrair ferro, carvão, para produzir lã e alimentos em maior escala. E você também vai ter a introdução da mão de obra assalariada em zonas rurais. Então o sistema capitalista foi introduzido no campo, modernizando o campo tecnológica e também teoricamente segundo o sistema capitalista. Você vai ter um aumento da produção de matéria-prima, sobretudo lã,
carvão e ferro para as manufaturas. Você vai ter a expansão, que nunca deixou de existir, do trabalho assalariado. Então, o trabalho assalariado, que era exceção, quase inexistente no feudalismo, que se tornou presente, mas não dominante no mercantilismo, agora se torna dominante no sistema mercantil industrial da Inglaterra. Você vai ter a formação de um proletariado urbano como classe. Então, ao mesmo tempo que a burguesia se formou no mercantilismo, aqui na passagem do mercantilismo para o capitalismo industrial, vai surgir o quê? O proletariado. Então, a mão de obra assalariada, que não tem os meios de produção, que tudo que tem é a força de trabalho para vender para a burguesia. E que vai começar a tomar consciência de classe, de que ele é um grupo socioeconômico particular. E, finalmente, vai se desenvolver duas subclasses. Dentro do grupo burguês, vai surgir a gentry, que a gente analisou o que é, e o iomem. Quem é o iomem? Calma, a gente já definiu daqui a pouco. Agora é só basta você saber que dentro dos grupos dos burgueses se destacam dois. A gentry, que na verdade é uma nobreza de origem burguesa, mas é dono dos meios de produção. Então, segundo o sistema capitalista, é burguês. E o iomem, que também é dono dos meios de produção, mas não é nobreza. Tá? É claro que houveram outras consequências dessas transformações econômicas. Que consequências foram essas? Aumento do valor dos produtos agrícolas. Por que aumento do valor dos produtos agrícolas? Gente, o campo agora está sendo usado para produzir lã, para produzir ferro, carvão. Então a quantidade de alimentos vai cair. Se a quantidade de alimentos cai e a população cresce, então há um aumento do quê? Do valor do alimento. Lei da oferta e da procura. Significa que aumenta o custo de vida. Se aumenta o custo de vida, o ex-camponês, agora citadino, proletário que vive na cidade, está pagando muito caro pelos alimentos. Então está passando fome. Está vivendo na miséria, o que vai levar a revoltas. Você vai ter um aumento das tensões o quê? Sociais. As revoltas, com a marginalização, com a criminalidade, as rebeliões. Você vai ter também a especulação fundiária, a especulação da terra, ou seja, a venda de terras. A terra vai começar a ter valor e vai passar a ser vendido. E, finalmente, aqueles camponeses que foram para a cidade e não acharam emprego, vão emigrar. Emigrar para onde? Para os Estados Unidos, para as 3 colônias. Então você vai ter a emigração de ingleses para as colônias, devido ao que, galera? A fome e a miséria dessas pessoas nas cidades, porque elas não acharam emprego, saindo do campo, indo para a cidade, não acharam emprego, e agora estão fugindo para a América para construir sua vida na América. Pronto. Tudo isso, galera, vai se unir a uma nova organização da sociedade. Antes do mercantilismo e da introdução de ideias capitalistas, como a sociedade inglesa estava montada, nobres e plebeus, primeiro, segundo, terceiro estado. Agora você vai ter uma nova organização dela, que vai fazer surgir classes sociais. Porque já podemos falar de classe, porque a gente já está falando da introdução do sistema capitalista. Classes sociais diversas. Quais são os grupos que vão existir aí dentro da Inglaterra nesse momento? Primeiro, a nobreza tradicional feudal. Então você vai ter uma nobreza tradicional feudal que ainda vive nos campos, no feudo, produzindo para a subsistência. Predominantemente ou católica ou anglicana, que apoia o rei de forma absoluta. Pronto. Então essa nobreza tradicional é a elite política, parte da elite econômica, apoia o rei de forma incondicional, vive ainda em estratégias feudais, através da exploração dos servos. É a ala mais conservadora. Segundo grupo, a gentry, uma burguesia que se formou em nobreza, tem terras, mas produz para o quê? Para o grande mercado e para a industrialização. Eles vão ser a grande classe social que vão liderar o processo do quê? O processo da Revolução Industrial e o processo da Revolução Inglesa. Terceira, o iomem. Pronto. Agora a gente vai ver quem é o iomem. O iomem, galera, é o burguês, pequeno e médio, que comprou terras. Ou na mão da gentry, ou na mão do nobre. Só que ele não comprou grandes terras.
Ele não comprou grandes feudos. Ele comprou médias e pequenas propriedades rurais. E ele não recebeu o título de nobreza. Então as terras da Gentry foram uma doação real que deu a Gentry título de nobreza e terras. As terras do Yeoman foi uma compra do Yeoman na mão de nobres de pequenas e médias propriedades rurais. E ele continua sendo burguês. Ele não virou nobre. Então o Yeoman é um burguês proprietário de terra que vai produzir no campo. Geralmente vai produzir no campo o quê? Alimentos. Enquanto a Gentry produzia mais lã, ferro e carvão, a Yeoman, nas suas pequenas propriedades de terra, vai produzir alimentos para as cidades. Então eles vão produzir alimentos segundo as regras capitalistas para o grande mercado, não mais para a subsistência, mas para as redentes, para vender para as grandes cidades. Pronto. Então eles são burgueses que trabalham nas terras. Acabou. Além da Gentry e do Yeoman, que você já viu que são burgueses que vão trabalhar com a produção rural nas terras, você vai ter a grande burguesia. Uma burguesia que não virou Gentry, que não é Yeoman, tá? E que vai produzir nas indústrias ou no comércio. Então eles vão ter os monopólios de carvão, os monopólios de venda de produtos como chá, tabaco, manteiga, algodão, por aí vai. Que são concessões reais. Então são grandes burgueses o quê? Mercantilistas. Pronto. E finalmente, o último grupo são os trabalhadores rurais e urbanos. Em outras palavras, o proletariado, cara. O proletariado que poderia estar trabalhando com mão de obra assalariada no campo ou como mão de obra assalariada o quê? Nas cidades. Essa é a nova organização social da Inglaterra. Alguma dúvida até aí, galerinha? Entenderam os grupos sociais? Nobreza tradicional feudal. Gentry, nobreza de origem burguesa, que trabalha no campo para produzir lã, algodão e ferro. Yeoman, burguesia campestre para produzir alimentos. Grandes comerciantes de monopólios. E trabalhadores operários proletários. Pronto. Fácil. Pouquinho decoreba, mas fácil. Se você entendeu, não tem que decorar, inclusive. A Gentry é a mesma coisa que a grande burguesia, né? Mais ou menos, Pereira. Por quê? A Gentry é uma grande burguesia. Ela pensa como burguês. Ela veio da burguesia, mas ela se tornou nobre. Por que ela se tornou nobre? Porque foi ela que recebeu do rei o título de nobreza com as terras que antes era da igreja. Então ela é uma burguesia campestre, mas que se tornou uma nobreza. A chamada nobreza togada, nobreza de toga. A nobreza que recebe, por questões econômicas, sociais e políticas, do rei o título de nobreza. Pronto. Vamos lá. Continuando. Além dessa complexidade social grande, nós vamos ter uma enorme complexidade religiosa. Dentro da Inglaterra você vai ter a igreja anglicana, da reforma protestante, dominante, que vai se tornar a igreja oficial, mas não era a única. Aí, na nobreza, você vai ter dois tipos de nobreza. A nobreza tradicional vai ser predominantemente o quê? Católica. E a nobreza gentry, ou uma nobreza até tradicional, mas que era aliada ao rei, vai se tornar predominantemente o quê? Anglicana. Então você já viu que a igreja, a nobreza, desculpe, ela vai se dividir em dois tipos de nobreza. A anglicana e a católica em relação ao quê? A fé cristã, predominantemente. Tá? Essa nobreza, galera, se ela for católica, ela é absolutista. Ou melhor, ela nem era absolutista, ela era feudal, mas o absolutismo é menos pior para ela. Pronto. Se ela for anglicana, ela pode não estar do lado do rei. Aí, além dos protestantes, além dos católicos, você tinha os calvinistas, que vão ganhar força.
Aí vão ser perseguidos pelos anglicanos, pelos católicos. E esses calvinistas se dividem em dois grupos: presbiterianos e puritanos. Presbiterianos, entenda, eu sou calvinista e eu quero uma mudança socioeconômica. Eu quero acabar com esse negócio de nobreza e plebe. Eu quero acabar com esse negócio do Estado mandando completamente na economia. Mas eu não quero mudar as estruturas de dominação. Eu quero continuar sendo elite. E eu, como calvinista, entendo que o reino de Deus é o reino dos céus. E Deus não se mete em questões econômicas e sociais. Então, a religião diz respeito apenas à questão da fé. Ponto. Então, nada de mudança social, de querer distribuir riqueza para pobre, nada de igualdade social. Fica aí na sua. São os presbiterianos. Eles são mais moderados, menos revolucionários, eles são menos radicais, eles pregam mais mudanças sociais no sentido político e econômico limitadas. Pronto. Os puritanos são calvinistas radicais. Calvinistas radicais, galera, muito radicais. E eles querem não só reformas, mas revoluções. Os presbiterianos, eles são formados predominantemente pela gentry. Mas você não acabou de falar que boa parte da gentry era anglicana? Sim, mas uma parte da gentry é também presbiteriana. Então, o calvinista é presbiteriano. Já os puritanos, eles são formados predominantemente pela pequena e média burguesia, pelos homens e pelos proletários. Eles querem grandes reformas ou revoluções. Então eles querem acabar com a perseguição política que eles sofriam, com a perseguição religiosa. Eles querem maior distribuição de riqueza. E eles diziam, o reino de Deus tem que ser implantado na terra. Então, essa enorme desigualdade não pode. A gente precisa ter piedade com os cristãos, distribuindo riquezas. Eu não quero acabar só com a divisão entre nobres e plebeus. Não. Eu quero trazer uma sociedade de mais bem-estar social. Porque todos são irmãos perante Deus. Então eles trazem a ideia de uma intervenção da fé e da igreja nas questões sociais. Pronto. Já então você tem católicos, anglicanos e calvinistas. Os anglicanos presbiterianos mais moderados, os puritanos mais radicais. Os presbiterianos que entendem que a fé não deve meter o bedelho em questões socioeconômicas, os puritanos que querem que a fé meta o bedelho em questões socioeconômicas. Pronto. Exatamente. Finalmente, o último elemento para a gente entrar na reforma, na Revolução Inglesa mesmo, é falar o quê? Da política inglesa. A Inglaterra tinha implantado o absolutismo bem antes do que as outras nações, mas era um absolutismo limitado ao poder do parlamento. Porque lembre lá, quando eu falei na Idade Média, que eu disse que quando Ricardo Coração de Leão morreu, quando Ricardo Coração de Leão morreu, o seu irmão João vai assumir. E João vai ser um péssimo governante que vai levar uma revolução dos nobres contra ele. Os nobres, os barões do norte, vencem ele, tá? E vão estabelecer o quê? Uma carta magna, uma constituição que limitava o poder do rei. Se é constituição, não é absolutismo, né, galera? Acabou. E aí você vai ter uma monarquia real centralizada, forte na Inglaterra, mas limitada por uma constituição e por um parlamento. Um parlamento que vai se dividir em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, formada pela aristocracia e pelo clero anglicano. Lembre, o clero anglicano é a aristocracia, os grandes nobres do clero anglicano. E a Câmara dos Comuns, que era formada pela nova nobreza, a gentry, e pela burguesia. Pronto. E essas duas câmaras limitavam o poder do rei. Quando a dinastia dos Tudors, Henrique VIII e Elizabeth governaram, fizeram um governo de conciliação. Inclusive, foi Henrique VIII que formou o anglicanismo, que deu origem à gentry, e trouxe uma estabilidade política e econômica, aliando a nobreza tradicional, a burguesia e a gentry a ele.
e inicia um período de paz, desenvolvimento econômico e político na Inglaterra. Quando Elizabeth assume, ela leva isso ao ápice absoluto, trazendo a grande era de ouro. Porém, lembre que esses caras estabeleceram um absolutismo de fato. Porque apesar de ter uma Constituição, eles vão criar uma relação de poder tão grande. E como eles vão ser, ao mesmo tempo, o rei e o papa da igreja anglicana, que todo mundo vai ignorar a Constituição, e eles vão mandar de forma absolutista. Acabou. Então, se na forma da lei não era absolutismo, na prática era. Com Henrique VIII e Elizabeth I. O problema é, lembre, Elizabeth não casou, não teve filhos, e a coroa vai para a dinastia dos Stuarts. Quem é a dinastia dos Stuarts? De Maria Católica, que é Jaime. Que era o quê? Afilhado de Elizabeth. Então lembra aí, quem assistiu Jarwin, vai lembrar ali, a rainha da Escócia, Mary a Sangrenta, teve um filho chamado Jaime, que era descendente de Henrique VIII e era afilhado de Elizabeth. Como Elizabeth não tinha filhos, ele recebe a coroa. E aí Jaime vai assumir a coroa, e o grande objetivo dele é o quê? Estabelecer medidas mercantilistas. Essa dinastia dos Stuarts, ele vai controlar o investimento do Estado na economia. A burguesia não vai gostar muito disso. A burguesia gostava que o Estado jogasse muito dinheiro na economia. Ele vai reforçar o poder do rei. Ele vai se tornar cada vez mais absolutista radical. Ele até mantém o anglicanismo, mas ele vai aproximar a doutrina, as práticas anglicanas do catolicismo, porque ele era católico. O que descontenta parte dos protestantes. Ele vai aumentar impostos e vai se aproximar da Espanha católica. Porque ele era formado na Espanha, de toda a origem católica, de origem espanhola, como a dinastia dos Stuarts era. Isso tudo vai dar bad. Ele está se distanciando da gente, dos anglicanos, dos protestantes, dos calvinistas, está tomando medidas absolutistas radicais, de tendências católicas. Mas em compensação, ele vai virar para a burguesia e vai dizer, olha, tome aqui, vocês grupos da burguesia, da gente e de uma nobreza burguesa, só você vai poder praticar o comércio de carvão. Esse outro grupo, só você vai poder praticar o comércio e a produção de cerveja. Esse outro aqui, só você vai poder produzir e vender sabão. O outro, manteiga. Então, apesar dele estar descontentando anglicanos por uma questão religiosa, calvinista por uma questão religiosa, está se tornando um absolutista mais radical e aproximando a igreja anglicana do catolicismo em sua doutrina. Por outro lado, a economia estava bem, a sociedade razoavelmente bem, e os burgueses e os nobres de origem burguesa, mais ricos ainda com as concessões do monopólio real. Então os caras diziam, não tá bom, mas não tá ruim. O problema é que ele morre. Morre, quem assume quem? É Carlos. Carlos vai fazer uma forte repressão religiosa aos calvinistas. Carlos vai aumentar os gastos da coroa exageradamente. Muito exageradamente. Com luxo. Carlos vai querer estabelecer novos impostos. E entre esses novos impostos, um chamado Cheap Money. Olha o que o Cheap Money anteriormente, oficialmente, originalmente dizia. Que qualquer relação comercial desenvolvida nos portos da Inglaterra pagava X de imposto. Pronto. Ele vai alterar, dizendo que agora o Cheap Money não vai valer só para os portos da Inglaterra. Então não é um imposto que vai ser cobrado só para as relações comerciais marítimas. São impostos que vão ser cobrados para qualquer relação comercial. Na prática, isso significa criar um novo imposto. Porque antes o Cheap Money só era cobrado em cima das relações comerciais navais marítimas. Agora vai ser cobrado sobre qualquer relação comercial. E é óbvio que isso não vai ser bem aceito, sobretudo pela burguesia e pela nobreza comercial.
Tudo isso, galera, vai fazer eclodir revoltas. Imagine aí, o Estado inglês torrando dinheiro, reprimindo violentamente a população calvinista puritana, que é radical, cobrando impostos para a população pobre e para as elites, vai fazer estourar revoltas generalizadas, com enormes contornos sociais, ou seja, com questões sociais mesmo, ali, econômicas, fazendo essas revoltas estourarem. E isso vai fazer estourar revoltas que vai dar em diversas mortes na Inglaterra. Essas revoltas, galera, a gente já disse que é o início da Revolução Inglesa. E aí, para conter essas revoltas sociais, vai se criar uma coisa chamada petições de direito. O que é a petição de direito? Aí preste bem atenção. É um documento que tentava limitar o poder do rei. Esse documento dizia que o rei não poderia criar novos impostos, nem modificar impostos que já existiam, nem convocar o exército, nem declarar guerra sem a permissão do parlamento. O que, na verdade, parte disso já existia na Carta Magna. A Carta Magna já dizia que o rei não poderia declarar guerra, nem vir a criar novos impostos sem a permissão do parlamento. Então, a petição de direito é uma lei que reedita artigos da Carta Magna inglesa. O filho da mãe do Carlos aceita, assina a petição de direitos, isso pacifica um pouquinho a sociedade, pacifica um pouquinho as revoltas, e o que ele faz? Dissolve o parlamento em 1629. Manda fechar o parlamento. E logo depois, para abafar esse escândalo todo e impedir novas guerras internas, ele vai resolver fazer o quê? Uma expansão do território inglês e do anglicanismo. Olha só, um católico radical diz que vai fazer uma guerra religiosa em nome do anglicanismo, invadindo a Escócia, que era presbiteriana, para impor o quê? Impor a religião anglicana sobre os escoceses. Isso é o quê? É uma cortina de fumaça. É um meio de você tirar o foco de algo que é o absolutismo dele, a repressão, o ato dele ter sido um ditador que mandou fechar o parlamento, através de uma guerra contra um território que já era inimigo tradicionalmente, que era a Escócia, e uma guerra com áreas religiosos. Uma típica cortina de fumaça. Só que, para o azar dele, ele perde a guerra contra a Escócia. Ele perde a guerra contra a Escócia, galera, e aí ele é obrigado ao quê? Perdendo a guerra contra a Escócia na invasão, correndo o risco do exército escocês invadir a Inglaterra, a convocar o parlamento novamente. Ele convoca o parlamento, já botou ali o rabinho entre as pernas, mais ou menos, você vai ver. Convocou o parlamento, e aí vai dizer, desculpe, perdão, eu errei, mas lembre, eu sou seu rei. Eu preciso de um exército e de dinheiro para manter esse exército essa guerra, porque senão a Inglaterra vai ser invadida pelos escoceses. E aí os ingleses, morrendo de medo, vão aceitar. Vão dar permissão para se criar um novo exército, convoca o seu exército, cria um novo imposto para poder vir a manter essa guerra. E aí o que vai acontecer? Esse parlamento vai dizer, em compensação, você vai ter seus poderes limitados e reconhecer que não pode fechar o parlamento. E ele diz na hora, aceito. Quando tudo está implantado, exército formado, imposto criado, o que o miserável faz? Fecha de novo o parlamento. Fecha o parlamento, dando um novo golpe de Estado, vai para a guerra e perde de novo contra a Escócia. Aí, perdendo contra a Escócia, já desesperado, ele convoca de novo o parlamento. Convoca o parlamento e o parlamento aceita, mas furioso já. Dizendo, você é meu rei, mas está passando o limite. E aí ele vai dizer, olha, eu preciso novamente de exército para reorganizar a sociedade, nananã, bababá. E o parlamento diz, tudo bem, mas agora você vai ter que concordar com algumas coisas. Primeiro, todos os decretos, todas as leis criadas pelo Senhor sem a nossa permissão estão abolidos. São revogados, não vale mais. Ele assina e aceita. Segundo, você não tem mais o direito de criar medidas punitivas religiosas. Então, a igreja anglicana não pode mais punir calvinistas, católicos, presbiterianos e por aí vai.
Acabou essa repressão religiosa. Ele aceita. E, finalmente, você vai ter que convocar o parlamento periodicamente para dar satisfações. E dizer como é que foi o ano, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Ele aceita. Em troca, a gente dá um exército de dinheiro. Ok. Quando o exército de dinheiro estava na mão dele, o que ele faz? Fecha o parlamento. Já é brincadeira? Esses políticos ingleses vão ficar tudo engolindo isso? Não. Quando os políticos ingleses veem o parlamento sendo fechado pela terceira vez, eles traídos e enganados pelo seu rei a terceira vez, inicia o que nós chamamos de Revolução Puritana. E aí a Revolução Puritana é a Revolução Inglesa de fato. E essa Revolução Inglesa vai dividir a Inglaterra em dois grupos. Quais são esses grupos? O primeiro grupo, o que nós chamamos de realistas ou cavaleiros, composto predominantemente pela alta nobreza, que era formada ou por católicos, sua maioria de católicos, ou por anglicanos, e que ficaram do lado do rei, então a favor do rei. Pronto. O segundo grupo, o que a gente vai chamar de cabeças redondas, composto por uma pequena e média nobreza, sobretudo a gentry, pela burguesia e pelos trabalhadores rurais e urbanos, com tendência religiosa puritana, então calvinistas radicais, que é quem vai fazer a revolução. Joel, quem é mais poderoso? Depende, vamos analisar. Os realistas são os nobres cavaleiros, experientes em campo de batalha, sabem lutar, conhecem estratégia de guerra e tem um bando de servos para lhe seguir, os servos feudais. Pronto, então tem um grande exército bem treinado e bem liderado. Mas falta a eles o quê? Dinheiro. O cabeça redonda são burgueses e nobres muito ricos. Dinheiro não lhe falta. Soldado também não. Os trabalhadores rurais e urbanos. O que eles não têm? Não sabem nada de arte de guerra. Não sabem lutar, não conhecem estratégia de guerra. Quando a guerra começa, quem é que vai começar a vencer na guerra? Os realistas, os cavaleiros. O exército do rei. Que vai começar a dar uma surra no exército do quê? No exército de cabeças redondas. É aí, galerinha, que um homem, um membro da gentry, um antigo burguês que virou nobre, chamado Oliver Cromwell, vai perguntar: por que a gente está perdendo a guerra? Nós temos soldados em quantidade? Temos. Temos dinheiro? Temos. Somos bem armados? Somos. Nossos homens estão entregando o campo de batalha? Não, lutam com afinco, com vontade, por uma causa, por um motivo. Então estamos perdendo a guerra porque a gente não entende nada de guerra. A gente precisa formar um exército profissional, bem treinado, que saiba lutar, que conheça estratégia, porque números sozinhos não vencem guerras. E aí ele vai dizer: vamos retirar parte do nosso exército do campo de batalha, vamos treinar, formar um exército profissional, e depois a gente volta para o campo de batalha para reverter a guerra. E a maior parte vai dizer: nem pensar, se a gente tirar parte do exército, a gente perde de vez, vai ser todo mundo morto. E ele diz: não, tudo bem, vocês fiquem aí, que eu estou retirando minhas tropas. E aí ele vai formar o exército de novo tipo. Exército de novo tipo, que é um exército profissional. Ele vai contratar mercenários ingleses e suíços, que vão treinar as tropas dele em estratégias de guerra. Ele vai fazer um exército pago e profissional. Então agora o exército vai lutar por dinheiro. Ele vai criar um exército que agora, quem define sua posição dentro do exército não é seu nascimento. Então pouco importa se você é um plebeu ou nobre. O que importa é sua capacidade militar, então baseada no mérito, que permitia que plebeus virassem oficiais. Então isso estimula mais o campo de batalha. Com dinheiro, os soldados vão ter mais um estímulo. O exército vai ser bem treinado, bem armado. E aí tinha um detalhe: se você morresse no campo de batalha, sua família recebia uma pensão. Então você não deixava o quê? Sua família abandonada, desvalida no mundo. Quando o exército de Oliver Cromwell volta ao campo de batalha, é uma vitória atrás da outra. E aí as outras tropas vão fazer a mesma coisa, profissionalizando o seu exército. Isso reverte o quê? A guerra. Reverte a guerra completamente, e a vitória de quem? Dos puritanos. Da Revolução Puritana
dos cabeças redondas. Essa vitória dos cabeças redondas vai depor o poder do rei? Vai. O rei vai estar preso no palácio, etc. Mas ele não foi deposto como rei, então continuava sendo uma monarquia. Só que o rei não governa. Isso cria um vácuo de poder. O que é um vácuo de poder? O rei é o rei, mas não está governando, e ainda não se definiu quem vai governar. E aí isso é um vácuo de poder, porque ainda não definiu a organização política, como vai governar, quem vai governar, de que forma. Está um caos. Tá? Um vazio político. Um vazio administrativo. E aí, galera, vai começar a ter disputa entre dois grupos dos calvinistas. O primeiro, os presbiterianos. Os segundos, os puritanos radicais. O que pode ser chamado de leveres, ou niveladores, ou escavadores. No livro de vocês aparece como a mesma coisa, tá? Olha os que os presbiterianos diziam. Vencemos a guerra, submetemos o rei, mas o rei é rei. Ele que governa. A legitimidade do poder é dele. E, portanto, vamos criar uma monarquia constitucional, tá? Onde nós vamos fazer algumas mudanças políticas e jurídicas, mas nada de mudanças radicais. Então, nenhuma mudança radical. E, principalmente, nenhuma mudança o quê? Social. Pobre é pobre, rico é rico, nada de distribuição de riqueza, nada de dar direitos a esse pobre que pegou em arma para lutar ao nosso lado. Pronto. Então, eles são os conservadores. Os leveres, ou niveladores, ou escavadores, eram os puritanos radicais. Eles queriam mudanças jurídicas radicais, políticas radicais, como o quê? A democratização, o fim da Câmara dos Lordes, dos nobres, a universalização do voto masculino, que daria o direito ao cidadão inglês pobre de votar, a implantação da república, a igualdade jurídica efetiva e total, o fim dos monopólios comerciais, a liberdade de comércio e principalmente a morte do rei. Eles querem matar o rei para implantar uma república estabelecendo um capitalismo liberal, em outras palavras, pronto. É o grupo radical, já então presbiteriano conservador, que quer fazer uma aliança com o rei, fazendo reformas, mudanças conservadoras, que vão favorecer a eles e fazer com que eles governem, transformando o rei em uma marionete, sem dar muitos direitos ao povo. Os leveres, ou niveladores, ou escavadores, os puritanos radicais, que querem fazer uma república democrática, matando o rei, acabando com a Câmara dos Lordes, implantando um capitalismo liberal. Exatamente. E aí você vai ver uma disputa entre eles, e o rei vai aproveitar. Enquanto estava tendo uma disputa entre eles, o rei pede socorro à Escócia, apoio dos nobres, e tenta uma contra-revolução. Tenta retomar o poder com um novo exército. E Oliver Cromwell vence ele novamente. Os puritanos vencem ele definitivamente. E aí vai fazer o quê? A nova vitória dos puritanos vai levar ao julgamento do rei por traição. Nesse julgamento, Oliver Cromwell teve que ir pessoalmente em cada um dos deputados e dizer, olha, se vocês não matarem o rei e não considerarem ele um traidor da nação inglesa, eu não posso segurar o exército do novo tipo. E o exército quer sangue. Se não for o sangue do rei, vai ser o de vocês. Entenderam? Então, ou vocês condenam o rei à morte, ou quem vai morrer primeiro é vocês, para depois eu matar o rei. Acabou. Escolham. E o que o parlamento vai fazer? Com medo de ter sua cabeça cortada, vai condenar o rei à pena de morte. E Carlos I é decapitado a machadada. Ainda não havia guilhotina. Tá? E vai se implantar o quê? Uma república na Inglaterra. A República Puritana. A Cromwell. A República de Oliver Cromwell. A República de Ferro. Essa República Puritana vai ser uma república liberal capitalista, que vai eliminar os resquícios feudais. Vai estabelecer uma doutrina liberal econômica, com liberdade de comércio, com liberdade de mercado. Tá? Em compensação, vai centralizar o poder cada vez mais na mão de Oliver Cromwell. Cromwell vai se tornando cada vez mais um ditador.
E o próprio Cromwell radicalizou a Revolução, mais para as questões políticas, jurídicas, culturais, produtivas. Pronto. Então, ele vai dar liberdade religiosa, igualdade jurídica, mas nada de mudança social. Oliver Cromwell é um burguês que virou um gentry, um nobre da elite. Então ele não quer saber de igualdade social. E haviam grupos dentro da Inglaterra, que eram os Leveres, os escavadores, que poderiam ser grupos radicais puritanos como Digras, Quakers, Ishes, que pregavam a implantação do paraíso na terra, com a igualdade social absoluta. Então eles queriam radicalizar mais do que Oliver Cromwell e qualquer membro da elite inglesa queria. Eles queriam o fim das desigualdades sociais, com a distribuição igualitária de todos os bens, inclusive das terras. É claro que isso vai dar merda. Oliver Cromwell vai começar a perseguir esse povo, religiosa, política e militarmente, e esse povo é obrigado a fugir para onde? Fugir para os Estados Unidos, para as 13 colônias inglesas na América. É aí que Oliver Cromwell fecha o velho parlamento, fecha a Câmara dos Lordes e estabelece um novo parlamento. Um novo parlamento só com uma única Câmara. E ele vai se autonomear o Lord Protector, o Lord Protetor da Inglaterra, um ditador, tá? E vai levar a Inglaterra a um grande período de apogeu econômico, capitalista, industrial e expansionista, conquistando diversos outros territórios. O que a gente chama de imperialismo de Cromwell, a expansão territorial sobre várias regiões, inclusive conquistando a Escócia e gerando o protetorado, a Grã-Bretanha. Então a Grã-Bretanha vai surgir aí, quando ele conquista a primeira Escócia, depois domina a Irlanda, finalmente o país de Gales, oficialmente, e vai formar a Grã-Bretanha. Tá? A última grande medida deles é algo que cai nos vestibulares direto. Os atos de navegação. Os atos de navegações são uma lei que Oliver Cromwell vai criar, vai estabelecer. Olha o que dizia os atos de navegações. Que a partir de agora, todo comércio inglês, tem que ser feito ou por navios ingleses, pertencentes a burgueses ingleses, ou então por navios ou comerciantes que tivessem sociedades com ingleses. O que isso significa? Que se eu vou em Inglaterra vender algum produto para alguém, esse produto tem que ser transportado e vendido por navios ingleses. E tem que ser vendido por comerciantes ingleses. Não importa se esse produto saiu da metrópole da Inglaterra ou da colônia. O produto é inglês, tem que ser vendido e transportado por ingleses. Em outras palavras, todo o dinheiro da produção e do comércio inglês fica com a Inglaterra. A Inglaterra produziu, seja na metrópole ou na colônia, vendeu para um comerciante inglês, esse comerciante inglês levou para um outro país, vendeu para esse outro país, e o dinheiro ficou todo com a Inglaterra. Mas é só com os produtos ingleses? Não. Qualquer produto estrangeiro vendido para a Inglaterra também tem que ser vendido ou por navios ingleses ou por comerciantes estrangeiros que tenham sociedade com empresas inglesas. Então você, França, fez um produto que eu quero comprar. Para vender para mim tem que ser meu navio e meu comerciante. Então parte do lucro do seu comércio fica comigo. Com os atos de navegação, Oliver Cromwell vai garantir o monopólio da acumulação de capital de toda a produção e comércio da Inglaterra para a Inglaterra e ainda vai conseguir fazer com que parte do lucro da produção e do comércio das outras nações com a Inglaterra fique com a Inglaterra. E isso vai facilitar muito o quê, galera? Vai facilitar muito a acumulação primitiva de capital dentro da Inglaterra. Pronto. Os atos de navegação é uma lei inglesa que determina que todo comércio inglês só pode ser produzido, só pode ser gestado por navios e comerciantes ingleses. Então, se a Inglaterra produziu algo, esse produto só pode ser vendido por comerciantes ingleses
e por navios ingleses. Então todo o dinheiro da produção e do comércio fica com a Inglaterra. Se alguma nação quiser comercializar com a Inglaterra, tem que vender esse produto para comerciantes ingleses, para o comerciante inglês levar esse produto para a Inglaterra. Então parte do lucro do produto das outras nações fica com a Inglaterra. Isso significa o quê? Isso significa que a Inglaterra vai conseguir fazer uma acumulação primitiva de capital via comércio melhor e mais rápido que as outras nações. Ajudando a fazer a acumulação primitiva de capital, você ajuda a fazer a revolução o quê? Industrial. E explica o porquê que a Inglaterra sai, em parte, 100 anos na frente das outras nações, em relação ao quê? Em relação à Revolução Industrial. Entendeu aí? O Chrome, então, governa, todo mundo está feliz, entre aspas, porque a economia está crescendo, emprego, melhoria da qualidade de vida, o rico mais rico, a Inglaterra se expandindo, o nacionalismo ganhando força. Lindo. O problema é que ele vai morrer por morte natural. Ficou velhinho, adoeceu e morreu. E quem assumiu o poder, apesar de ser uma república, quem vai assumir o poder é o seu filho, Richard Cromwell. Então era uma república com ares quase monárquicos, tá? E aí, Richard Cromwell some, mas ele não tem o mesmo talento que seu pai. Não era diplomático, não tinha o mesmo prestígio, não tinha o apoio do exército novo tipo, não tinha apoio da nobreza tradicional, não vai conseguir governar. E abdica. É obrigado a abdicar. E aí eles fazem o quê? Restauram a monarquia. Restauram a monarquia na figura do quê? Da dinastia dos Stuarts. Já o Carlos não foi morto? Foi, mas ele teve 2 filhos. E aí vão chamar os filhos dele de volta e vão dizer, olha, a coroa é de vocês de volta. Vocês são o rei, é legítimo que vocês governem, não tem ninguém para governar, Oliver Cromwell morreu, o filho dele foi incompetente, tome a coroa de volta. Mas entenda que vocês estão submetidos ao parlamento e à nossa vontade. Não é monarquia absoluta, é uma monarquia constitucional. Então não bote as asinhas para fora. Quem vai assumir o poder? Carlos II, o filho mais velho de Carlos I. Carlos II já tinha idade suficiente, quando o pai morreu, para entender as coisas. Ele viu o pai ser decapitado. E ele sabia que se colocasse as asinhas para fora, como um rei absolutista católico, a cabeça dele ia rolar. Então o governo de Carlos II até teve uma aproximação maior com a Igreja Católica. Às vezes ele tentou dar umazinha de rei absolutista, mas ele sempre recuava. Então foi um governo relativamente submisso ao parlamento, que não tentou ser absolutista demais. Foi diplomático e que teve desenvolvimento econômico. Então ele vai governar ali tranquilo, porque ele soube o lugar dele. Pronto. Deixa eu ver aqui. O problema é, Carlos II morre sem deixar herdeiros diretos, sem ter filhinhos. E aí quem vai assumir? Seu irmão, Jaime II. O problema é que quando o pai morreu, Jaime II era um bebê de 2, 3 anos de idade. Não tinha consciência de nada. Foi criado lá na França, depois Espanha, etc. Mas foi criado no sistema o quê? Absolutista tradicional religioso católico. Quando ele assume o poder, ele vai assumir o poder dizendo, eu sou o rei. E o rei é rei porque Deus quer. Ele era um convicto absolutista. Ele vai se apoiar na aristocracia tradicional em seus ideais, inclusive com algumas características feudais. Ele vai se aliar aos católicos, inclusive tentando restaurar o quê? O catolicismo. E é óbvio que isso vai gerar o quê? Novos conflitos. Só que esse conflito não vai gerar uma guerra. Olha o que vai acontecer. O parlamento inglês, liderado pela gentry e pela alta burguesia, vai até o palácio de Jaime e vai dizer, olha, acho que você não entendeu. Você é rei porque a gente quer, porque a gente deixou. Você está colocando as asinhas para fora, reprimindo a gente, fazendo perseguição religiosa, tentando restabelecer o catolicismo e o absolutismo. Sabe o que significa? Uma nova revolução puritana. A gente vai botar o exército na rua, o povo nas ruas contra você. Vai matar você e agora a sua família inteira, porque não vamos deixar mais ninguém vivo. E automaticamente isso vai estabelecer uma instabilidade política, econômica, social, um caos.
mas depois a gente pacifica tudo, você morre a sua família inteira. Você quer isso? Não, né? Então eu tenho um acordo. Você vai abdicar em nome de sua filha. Sua filha é casada com o príncipe de Orange, o Guilherme de Orange, de origem. Esse Guilherme de Orange, então, vai governar assinando o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. O que é a Declaração de Direitos? Por essa declaração, o rei vai dizer que ele é o rei, portanto, ele é o Estado. Todo o poder emana dele, e ele tem o direito de fazer o que quiser. Contudo, ele abdica esse direito. Que ele, por livre e espontânea vontade, abdicava do direito de criar leis e governar de forma absoluta. E transformava a Inglaterra em uma monarquia constitucional parlamentar, onde quem realmente governava seria o primeiro-ministro e não o rei. E a coroa virava uma figura representativa, cultural, que legitimava o Estado. O rei da Inglaterra é o imperador do Império Britânico, mas não tem poder administrativo nenhum sobre a Inglaterra. Pronto. Isso é o Bill of Rights e é a Revolução Gloriosa. Não é uma revolução, é um golpe palaciano. Sem derramar um sangue, sem matar ninguém, apenas ameaçando. Eles obrigam Jaime a abdicar em nome da filha, colocam o esposo da filha no poder, Guilherme de Orange, e Guilherme de Orange estabelece o Bill of Rights, a Declaração de Direitos, fazendo a Inglaterra ser como ela é hoje, exatamente igual como ela é hoje. Entenderam, galerinha? Alguma dúvida? Entenderam o que é o Bill of Rights? Sim? Pronto. Então, se vocês entenderam isso, galera, vocês entenderam a Revolução Inglesa. E agora,